pessoal, sejam bem-vindos. Verônica, enfim. Gente, convidei a Naira hoje para a gente falar sobre o fim. Semana passada nós fizemos uma pergunta sobre um tema que vocês gostariam que fosse abordado, né? E semana passada falamos sobre o que, Naira, nós falamos semana passada? Na semana passada falamos sobre amor próprio. Muito bom. E aí, foi super legal também, foi uma live muito gostosa, né, Mari? Foi sim. E o segundo tema foi luto, não foi isso? Isso, o segundo tema mais votado, né, que ficou em segundo lugar ali, foi luto. E aí a gente resolveu falar de luto, mas numa outra perspectiva, até porque nós estamos num momento muito delicado, né, da existência humana, nessa questão de isolamento, medos. Então a gente resolveu falar do luto, mas com uma outra abordagem, um luto mais abrangente, um luto não apenas sobre a morte de alguém, mas a gente também quer pensar o luto numa perspectiva de encerramentos, né, de desfechos. Exatamente. Nós pensamos o luto como final, não a morte, né? Não sei, porque a gente resolveu abranger tudo, né? O luto, ele não fica de luto só quando morre alguém. A gente fica de luto quando a gente perde o emprego, a gente fica de luto quando a gente deixa de frequentar um lugar que gostaria, né, que a gente gostava muito. A gente fica de luto com os relacionamentos. A gente fica de luto com muitas coisas na vida, né? Sim, e aí a gente fica de luto, né? A gente estava até comentando aqui. Há uma mudança, você mudou de casa, você está numa casa nova. E aí, por mais que tenha uma nova experiência, o mudar de casa também representa um luto, um processo de luto. Uma amizade, o trabalho, né? A Mariana está falando dos relacionamentos, são tantas coisas que quando se encerram e que são naturais de acontecer ao longo da nossa vida, né? E que quando se encerram trazem alguns sentimentos tão ambivalentes, né? Que a gente também resolveu falar disso e de entender isso como um processo importante na nossa existência. Exatamente. E aí nós vamos trocar a palavra luto, fim, por desfecho. Sim. Uma palavra um pouquinho mais bonitinha, né? Vamos falar sobre os desfechos que a nossa vida vai tendo que tomar, né? Os desfechos que tudo vai acontecendo e a gente vai tendo que dar forma, significado a tudo isso, né? E a palavra desfecho a gente pode separar, né? A gente pode usar o desfecho, fechar, né? Fechar um ciclo, fechar um momento, fechar algo que não está me fazendo bem, algo que eu sou obrigada a deixar naquele momento, né? O desfecho, ele pode me trazer a sensação de ter que ultrapassar aquele momento, né? Sim, e falar de desfecho, né? Falar de dizer adeus, né? Mariana falou aí de encerrar alguma coisa, e chega um momento na nossa vida que a gente precisa dizer adeus para algumas coisas, a gente precisa dar esse passo, mas é difícil, né? É difícil lidar com isso. É difícil a gente perceber este momento. Mais difícil ainda é a gente conseguir colocar essas emoções que vão ficando dentro da gente confusas dentro disso tudo, né? Pois é. E aí eu vou trazer uma pergunta. Tá, por favor. E vocês que tiverem perguntas, a gente quer. Fazer novamente é a mesma coisa de fazer outra vez? Muito bom. O desfecho, será, gente? Né? Essa pergunta é muito boa, porque ela está muito ligada ao desfecho. Porque quando a gente pensa no desfecho, né, a Mariana já fez essa separação da palavra, é como se você tivesse a oportunidade de fechar e desfechar, né? Como abrir e fechar, digamos assim. E o desfecho, ele é muito mais do que um final. O desfecho, ele também traz consigo uma possibilidade de algo novo surgir. E aí a gente pode trazer isso para a prática, né? Para o dia a dia. A gente uma vez falou sobre a questão de dieta.
Ai, né, reeducação alimentar. Vamos mudar a palavra, porque eu não gosto dessa palavra dieta. Vamos falar de reeducação alimentar. E aí, eu resolvi cuidar da minha alimentação, eu estava tudo muito bem, tudo muito bonitinho, tudo muito regradinho, e aí veio a quarentena. E aí, nessa quarentena, me deu uma fome, que você não tem noção, que eu comecei a comer tudo e tal. E quer saber? Vou enfiar o pé na jaca e não quero mais saber desse negócio de reeducação alimentar. Mas aí, dali a 2 semanas, né? A gente já está na 4ª semana de confinamento, de distanciamento social. Aí você começa a pensar, poxa, eu poderia fazer um exercício, né? Eu poderia cuidar da minha saúde física, mas eu vou começar de novo? E aí a gente tem essa questão do começar de novo ou vou começar outra vez? Que é uma palavra, é só uma definição teórica de palavras, mas que se a gente parar para refletir sobre, ela traz um pouco algumas questões. Porque o começar outra vez significa que você vai começar tudo igual. Eu vou começar pensando já na possibilidade de enfiar o pé na jaca. E aí a gente depois fala sobre questão de alimentação, de permissões, né, das coisas que a gente pode fazer quando a gente está no momento de reeducação alimentar, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que pensar. Isso é um assunto para uma outra live. Mas pensando na questão de outra vez, eu vou começar outra vez do mesmo jeito ou eu vou começar de novo? Quando a gente fala o começar de novo, a gente fala também da novidade que pode existir neste processo, da novidade de começar de novo diferente. Eu vou começar de novo, mas de uma outra maneira. Eu tenho essa possibilidade. E aí é quando a gente precisa perceber a hora da mudança. Ai, eu fui casada durante 10 anos. Separei, não deu certo. Eu não vou casar novamente porque vai ser igual. Então, é você que precisa mudar. A gente precisa se dar o direito de mudar. Né? As pessoas não são iguais, as situações não são iguais. Não é porque você passou uma vez na vida por aquilo que todo relacionamento vai ser igual. Alguma coisa tem que mudar, né? Nossa, e se eu começar a namorar novamente a mesma pessoa? Será que vai ser igual? Gente, às vezes a gente precisa identificar que o processo encerrou, que o processo acabou. Você pode voltar a namorar a mesma pessoa, porém é preciso que algo mude, porque ali não deu certo. Daquela maneira não deu certo. Não sei se foi ele, se foi você, se foram vocês, né, a terceira pessoa, mas daquela maneira não deu certo e a gente precisa mudar. Então, começar de novo, como a Naira falou, ele traz a sensação do novo. Eu estou fazendo a mesma coisa, mas com uma visão diferente, com um propósito diferente. Eu vou novamente fazer uma dieta, uma reeducação alimentar, prefiro essa palavra também. Eu vou novamente fazer uma reeducação alimentar, mas eu vou me dar o direito de mudar. Eu não vou fazer tudo igual, né? E quando eu mudo tudo à minha volta, né? Ah, eu não falo mais com o fulano sobre esse assunto porque ele não muda. Então a gente precisa mudar a maneira de falar. Se a gente está falando e não está conseguindo fazer que isso fique claro, que esse entendimento fique claro, talvez eu precise mudar a maneira de falar, porque eu não vou mudar o outro eu não mudo, mas eu posso mudar, né? Nós não temos a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim, porque eu sou assim. Não temos essa síndrome, então a gente precisa sim se dar o direito de mudar, o direito de aprender. Nós somos a soma das nossas. Poxa, se eu fui por esse caminho e sei que por esse caminho eu não consegui, tem muitos caminhos a percorrer. Eu posso me dar o direito de mudar, eu posso me dar o direito de tentar de forma diferente, né? Começar de novo. Falar por início, para começar de novo e não insistir outra vez no mesmo caminho. Essa que é a grande questão, né? É uma questão um pouquinho teórica da gente parar de pensar na palavra, mas ela faz sentido. A gente parando para pensar sobre isso, a gente consegue ver que faz sentido. Então, todas as vezes que você falar que você vai começar ou recomeçar, tenta mudar algumas coisas, né? Tenta olhar diferente, tenta não falar, vou começar outra vez, sabe? Né? Vou começar de novo, trazendo sempre o aspecto dessa novidade para o que você vai fazer, para o que você acha que vai repetir, porque você não vai repetir, você vai fazer de novo. E aí tem uma questão. Nós temos a mania
do que a gente faz novamente, de novo, ou outra vez, a gente traz um peso. Gente, a gente tem mania de carregar o peso do que não deu certo. E eu preciso aprender a encerrar os meus processos e não levar aquilo que me fez mal, que me deixa pesada. Eu preciso aprender a encerrar o processo e deixar isso lá. Porque quando eu carrego tudo que não deu certo, olha só quanta bagagem desnecessária que eu já estou levando. Eu já chego no outro relacionamento, no outro emprego, né? Na nova reeducação, em outro momento, com tudo de errado que deu no anterior. Eu vou levando isso e eu vou repetindo, sabe? São pedras. É como se a gente estivesse carregando um saco de pedra. A gente coloca um saquinho de pedra nas costas e leva. E para que você vai usar essas pedras? Né? Às vezes é um outro trabalho, uma outra função que você vai desenvolver, mas você carrega sempre isso, e você nunca parou para pensar que aquilo pode ter um significado. Algumas pedras ali podem ser boas, podem ser úteis na sua vida, mas como você está carregando tudo sem refletir, você está carregando lixo, e você também pode estar carregando pedras preciosas que está tão perdida no meio de tanta coisa ruim, que você foi só acumulando, você não reconhece, você vê que, caraca, eu tô cansada. Eu preciso parar para refletir e pensar sobre isso. Exatamente. E aí eu estava falando com a Naira ainda agora sobre uma frase de Jung. Ele diz assim, ó, Jung diz que os maiores e mais importantes problemas não são resolvidos ou eliminados. Se isso acontecesse, iríamos eliminar junto a própria vida. Os grandes problemas podem ser apenas ultrapassados. Ou seja, eu não vou resolver tudo. Eu não preciso ficar presa a essa questão de que eu dou conta de tudo, porque eu preciso resolver tudo, porque isso tudo é culpa minha. Gente, não é, né? A gente não dá conta. Já falamos isso outras vezes. Só que eu preciso... Não custa repetir, né? Não, nunca. Só que eu preciso reconhecer uma outra coisa aqui, que como sempre, gente, os maridos estão dando um show. Vamos lá, a gente não quer dar moral só para os maridos, não. Que olha só esse comentário. É como podar uma planta. Alguns galhos, opa, sumiu, volta aqui. Alguns galhos morrem para outros serem nutridos e tornarem-se mais fortes. Esse comentário do marido, meu, no caso, se encaixa perfeitamente nessa questão. Como a Mariana estava falando, se tirar, vamos pensar, uma planta está com uma folha morta, então eu vou pegar e vou jogar aquela planta toda fora, eu vou acabar com o problema de ter uma planta, né, de ter uma planta com uma folha morta na minha sala. Eu vou tirar a planta toda da minha sala, ou eu posso podar esse galho e permitir que aquele galho que foi cortado seja cuidado, para que ele floresça em outro momento, né, para que ele cresça e se desenvolva, e use também dos nutrientes, né, para ela poder se desenvolver. É isso, essa frase que a Mariana falou tem muito disso. Os problemas a gente não pode eliminar, a gente não pode transpassar os problemas, porque senão a gente está dizendo que a gente não vai aprender nada com isso. A gente precisa aprender. A gente às vezes vai precisar tirar um galho morto da nossa existência para poder nutrir e se desenvolver, para poder, né, para ficar uma planta bonita. E aí eu vou complementar a Naira falando que a gente precisa, às vezes, aprender com o erro. Porque, às vezes, uma folha, ela precisa ser retirada. Mas a maneira errada que eu retiro essa folha pode influenciar diretamente no crescimento da minha planta, no crescimento da minha vida. Então, eu não vou acertar da primeira, mas eu preciso aprender com o erro, porque nós somos resultados de tudo que vivemos. Nós somos resultado das nossas experiências, né? Eu não posso jogar tudo que eu vivi fora. Não existe essa possibilidade, né? O meu passado me constitui. Poxa, eu fui demitida do emprego, mas nunca mais eu vou fazer igual, porque eu quero esquecer aquele momento, eu quero esquecer aquele emprego que eu passei. Não, gente, vocês precisam aprender. Nós precisamos aprender com tudo isso que eu passei, com tudo o que aconteceu, né?
falou aqui, as experiências vividas devemos ignorá-las. Ignorar. Não devemos. É justamente isso. Nós devemos aprender. Nós devemos, sim, aprender com todas as experiências. Faz toda a diferença na nossa vida. Imagina só, a cada relacionamento que a gente começa, isso eu digo com relacionamento amoroso, de amizade, imagina só se eu apagasse tudo que eu vivi antes. Como será que seria? Eu seria uma caixa de erro o tempo todo, porque eu ia esquecer tudo que eu errei, tudo que deu errado, né? Para começar novamente. Eu ia errar novamente, porque somos humanos. Eu preciso aprender. Nós estamos em constante aprendizado. O tempo todo nós precisamos aprender, né? Como também precisamos reconhecer quando um processo se encerra. Não adianta eu ficar presa nos processos. Poxa, eu estou num relacionamento amoroso e eu sofro, me faz mal, mas eu não saio daqui porque para mim é conveniente. Eu estou na minha zona de conforto. Cara, derruba o teu banco e sai desse relacionamento. Porque essa zona de conforto, ela vai sim te levar para um lugar que é muito difícil sair, sabe? Às vezes a gente faz escolhas pesadas, escolhas que a gente não consegue bancar. Gente, engraçado, né? A gente, quando tinha pensado em propor lives, a gente tinha pensado em lives leves, sendo que esse é um assunto muito denso e a gente está tentando trazer ele de uma maneira bem mais leve possível. E aí, pensando nisso tudo que a Mariana já expôs, a gente também pode pensar, tá, algum processo se encerrou. Meu relacionamento terminou, eu saí do meu emprego, as coisas não estão dando certo do jeito que eu gostaria que estivessem. O que eu faço com isso? Né? O que eu vou fazer agora? Porque deu tudo errado e eu vou ficar aqui me lamentando a vida inteira. E uma das coisas muito importantes do processo do desfecho, né, que a gente pensa também no processo de luto, nos términos que a gente encontra na nossa vida, é que a gente precisa dar valor para esse momento. A gente precisa viver esse momento, né? Quando a gente para falar das questões históricas, do existir humano, do nascer, do morrer, do casar, a gente pensa sempre em ritos de passagens. Então, a gente precisa ter esses ritos. Lógico que alguns ritos vão ser simbólicos, né? Pensando, terminou meu namoro, né? Terminei um namoro, um relacionamento que eu tinha muito apreço. Eu vou sofrer por isso e eu posso sofrer por isso. Eu posso, sim, chorar por isso. Eu posso, sim, me permitir viver essa emoção, carregar isso comigo. E aí, sim, eu vou ter depois força e coragem para enfrentar. Tem uma analogia que eu achei muito interessante que fala sobre a ponte. O rito, né, os ritos dos processos, é como se fosse uma ponte que marca o fim de uma margem e o início de outra. E esse processo do desfecho, esse luto, às vezes, que a gente precisa viver, dar vazão a essa emoção, é nessa ponte. Quando a gente está atravessando essa ponte, a gente tem que viver esse processo, se permitir chorar, se permitir se lamentar, sabe, rever algumas coisas, mas saber que eu tenho que continuar andando para atravessar essa ponte e chegar do outro lado com um aprendizado. E aí, Naira, eu vou trazer uma reflexão que é sua. Essa reflexão eu sei que você que fez, falando sobre a ponte. E quando a gente passa numa ponte, a gente precisa valorizar o que estamos vendo. Essa analogia que a Naira trouxe, vamos colocar aqui Ponte Rio-Niterói, né? Eu estou vendo que tem o Tércio de Itaocara. Vamos colocar, então, as pontes, né, que temos no nosso estado, né? A ponte de Itaocara, né, que liga Itaocara a Peribé. A gente sai de uma cidade para outra, né? O que eu encontro no meio, né? Quando eu passo na ponte Rio-Niterói, o que eu consigo ver no meio dessa ponte? O que eu consigo valorizar olhando para essa ponte? Eu estou deixando uma margem e estou indo para uma nova, né? Saí de Itaocara
um exemplo aqui, saí de Talcara e estou indo para Pádua, preciso passar na ponte que liga Talcara a Peribé. O que eu vejo? Essa ponte de Talcara a Peribé, para quem conhece, sabe que ali tem umas ilhas muito bonitas. E é uma ponte, não é a ponte Rio-Niterói, mas é uma ponte até que extensa. E no meio dessa ponte tem uma ilha que ela tem como se fosse um sítio. E quando a gente passa devagar, a gente consegue observar quanta vida há no meio dessa ponte. Quanta vida eu passo e não percebo. Quantas vezes, ao deixar um processo e até eu entrar no outro processo, deixar uma margem de um rio e ir para outra margem, quanta coisa passa ali por mim e eu não consigo perceber, eu não consigo me colocar dentro, fazer disso um processo, né? Sim, vivenciar isso, né? Exatamente isso que a Naira está falando. A reflexão que ela fez, eu sei que ela fez porque ela é minha amiga, essa reflexão que ela fez foi perfeita. Será que eu me permito observar e entender, valorizar tudo que eu estou vendo em cima dessa ponte? Tudo que eu vejo de cima dessa ponte? Será que eu consigo perceber a beleza que eu estou vivendo naquele momento? Não o que eu deixei para trás e nem o que eu vou encontrar. É exatamente esse meio, esse processo, como se fosse um rito de passagem. Né? Eu saí de um lugar e estou indo para outro. Vivenciar isso, né? Tiveram uns comentários aqui muito legais que eu quero voltar. E teve uma pergunta muito boa, deixa eu voltar aqui. Quem foi? Essa aqui. Gente, acho que foi da Cris. Deixa eu ver se foi Cris mesmo. Não, Elaine. Falou, a zona de conforto e o medo de encerrar uma etapa na vida nos prende. O que fazer? Nossa, isso é ótimo. O que a gente faz? Primeiro, a gente tem que se sentir incomodado. Porque se a zona de conforto me traz conforto, eu não vou sair dali nunca. Se tem alguma coisa que faz você achar que essa zona de conforto não está mais trazendo aquele conforto que você acha, é o momento de você olhar o que está acontecendo nessa zona, que hoje é o pseudo-conforto, né, o falso conforto, o que ela tem e o que ela precisa melhorar. E aí, quando você consegue ter esse olhar de ver que ela já não é mais a zona de conforto, porque se está te incomodando, já não oferece esse conforto, vou ficar reforçando isso para você e para as pessoas entenderem. A gente fala, essa é a zona de conforto. Não. A partir do momento que eu vejo que essa zona de conforto não me traz aquele conforto que eu desejava, que eu tinha antes, é o momento de eu pegar e falar assim, poxa, tem alguma coisa errada. É o momento de eu rever essas atitudes, esse processo, esses relacionamentos, enfim, o que seja, para eu poder medir e ver o que vai combinar com as minhas necessidades pessoais de saúde física, de saúde emocional, principalmente. Eu preciso ter esse olhar, né? Não ficar focando, não, mas eu tenho que ficar aqui porque é aqui que eu tenho que estar. Mas qual é o custo disso? Então, sempre observar, sempre se observar neste local. E aí, às vezes a gente está numa situação, né? E aí as pessoas falam assim, liga não, isso passa. Tudo passa. E aí, gente, isso é muito perigoso. Porque quando eu falo assim, tudo passa, será que eu estou nadificando tudo que eu vivi? Será que eu estou colocando sentido, toda a importância, né? Será que eu estou colocando tudo isso no saquinho do meu nada? Não. Isso tudo vai passar. Vai passar. Mas vai passar de uma maneira diferente. Não é a maneira de colocar isso tudo no saquinho do nada, né? É uma maneira de você vai passar, você vai aprender, vai continuar ali na sua memória, nas suas informações, mas você vai superar de maneira positiva. Mas enquanto você não supera isso, você precisa se permitir viver, né? Eu perdi o meu gato. E aí eu tô muito triste porque eu perdi o meu gato. E aí alguém vira para você e fala assim, cara, era só um gato. Não era só... arruma outro, como se fosse substituir. Não é só o gato. A questão é o afeto, é o carinho, é o apego,
o que esse gato significava para você. É isso que você está perdendo, né? E a gente precisa respeitar esse luto. Nossa, eu estava grávida e perdi meu bebê. Só estava de 9 semanas. E aí alguém vira para você e fala assim: ai, nossa, você nem percebeu direito a sua gestação. Vai passar. Não deu tempo. Era seu filho. Não deu nem tempo de você se apegar a esse neném, você nem sentiu esse bebê se mexer. Tudo bem, a pessoa pode até não ter sentido, mas a pessoa idealizou sonhos, projetos, já estava sonhando, né? A pessoa já começa a refazer planos na sua vida, a pessoa ela começa a fazer contas na sua vida, né? De momentos, de viagens, e assim. Se eu pego e falo, mas depois você pode ter outro. Não, o outro não vai substituir aquele. Nunca vai substituir. Mariana falou do gato e a gente pode falar de uma gravidez, sim, a gente pode falar de um cachorro, a gente pode falar de uma casa, a gente pode falar de um carro, a gente vai falar de tudo que envolve emoção, sentimento, tudo que a pessoa direciona um sentimento, um afeto, né, use a palavra que você quiser, né, tudo que você direciona alguma coisa, algum sentimento, alguma emoção, é importante para aquela pessoa. De repente, no meu ponto de vista, não é importante. Eu, Naira, não tenho gatos, mas eu tenho um cachorro. Então, quando falar de cachorro, me afeta. E se alguém pegar e falar assim, ai, que nada a ver, cachorro, não sei o que, não sei o que lá. Mas eu tenho o meu cachorrinho, que eu gosto, e trato como se fosse meu filho, que agora não está nem morando comigo, mas enfim. Entende? Gente, é o que traz. Pode ser um livro, pode ser uma agenda. É o seu momento. É o seu processo de entender que esse processo encerrou. E a gente precisa respeitar o processo do outro. Porque eu nunca vou conseguir entender o lugar que esse outro ocupa. Eu nunca vou conseguir chegar e falar, eu entendo a sua dor. Não entende nada, é mentira. A gente não consegue entender, sabe? É muito difícil eu tentar medir, tentar mensurar o que é a dor do outro. Eu acho que nós não temos esse direito, né? Eu posso falar assim, olha, eu tô aqui com você, né? Eu tô aqui para te dar apoio, tô ao seu lado, mas eu não consigo entender a dor do outro. Pro outro é algo diferente, especial, né? Porque ele depositou os sonhos, os planos, né? Foi todo um planejamento. E aí, gente, essa questão de sonho, quando eu tenho um desejo, eu sonho algo, eu coloco ali minha esperança, eu coloco ali nós somos os únicos seres que temos o privilégio dos sonhos, né? Nós sonhamos. E quando esses sonhos são interrompidos, isso me traz uma dor muito grande, porque é como se alguém estivesse tirando um pedaço de você. Esse sonho, ele faz toda a diferença para sua vida. Sim, e o que eu vejo muito que acontece, Mariana, quando esse pedaço se vai, as pessoas falam assim, isso vai passar logo. Vai, supera isso, levanta, sai desse sofá, sai dessa cama, começa a minimizar aquilo que o outro está sentindo. E só quem sabe o que está sentindo é quem está sentindo, né? Só quem sabe onde o sapato machuca é quem está calçando, é o pé que está calçando aquele sapato. Então, às vezes, a gente até tem essa pressa de ver a pessoa responder positivamente, dentro do que a gente acha que é bom e saudável, né? Algum processo que não deu certo. Sendo que, se a gente tiver pressa também, a gente meio que joga tudo dentro do nada, que a Mariana falou. A gente fala que aquilo não foi importante. E sim, tem pontes que vão ser igual a Ponte Rio-Niterói, 13 quilômetros ou mais, enorme. E tem pontes que vão ser pequenas pontes que vão ligar ali um cantinho com o outro e vai ser rápido. Mas cada processo tem o seu tempo e cada pessoa vai ter o seu tempo de passar por aquela ponte. Tem vezes que a gente passa pela ponte Rio-Niterói e demora mais de 1 hora por causa do trânsito. Tem vezes que a gente passa em 10, 15, 20 minutos porque não tem trânsito. Então, assim, cada coisa tem o seu tempo e não adianta a gente ter pressa. Eu conheço uma amiga que terminou um namoro, e aquele namoro era chato, sabe? Aquele namoro fazia mal para ela, e ela tinha que terminar mesmo, era um cara que não era legal, era um cara que era abusivo, tóxico, e N coisas. Mas ela tá sofrendo, e eu não quero que ela sofra por esse namoro que terminou, porque esse namoro era ruim. Tudo bem, ele poderia até ser ruim.
mas ela tinha ali momentos bons, a gente até falou um pouquinho disso na semana passada, né? Tinha ali momentos que eram legais, tiveram momentos que fez com que ela se encantasse com alguém, com essa pessoa, por essa outra pessoa. Então não adianta eu querer que essa minha amiga supere esse relacionamento imediatamente. Eu não posso esperar que essa minha amiga simplesmente termine com esse cara, tenha terminado com esse cara ontem, e amanhã ela tope ir para balada comigo, quando, né, supondo que a gente pudesse ir para balada. Eu não posso esperar que isso aconteça. Ela pode e deve viver esse término. Ela pode e deve chorar pelo fim desse relacionamento. Eu, enquanto amiga, posso falar assim: olha só, que bom que você terminou, mas tudo bem você chorar, eu estou aqui, pode chorar no meu ombro. Esse é o papel que a gente tem que ter, às vezes, quando a gente quer ajudar alguém. E quando eu estou vivendo isso, eu também tenho que entender. Poxa, eu posso chorar por isso, né? Porque às vezes acontece muito da pessoa que estava passando por um processo, até que era bom ou ruim, ela não se permite viver esse término, não se permite dar vazão a essas emoções. E essas emoções, elas são primordiais, porque se eu quero ter um desenvolvimento emocional bom, eu preciso aprender a lidar com isso. Eu vou precisar superar isso. Eu não posso deixar num cantinho e depois eu penso sobre isso. Eu tenho que viver o agora. Então, se o agora me traz esse sofrimento e eu quero chorar agora, eu vou chorar. Para que depois isso não vire algo que eu vou ficar lá no futuro ressentindo, sabe? Ressentindo aquilo que passou, ressentindo aquilo que passou. E aí, assim, gente, a gente precisa entender que quando um sonho morre, né, um relacionamento, um emprego, uma amizade, um animalzinho, um bichinho de estimação que morre, isso tudo é a morte de um sonho, né? E eu preciso entender que esse sonho, ele vai sofrer um processo de luto, porque é muito difícil eu me desfazer do que eu sonhei, né? É muito difícil eu querer jogar fora as minhas expectativas, porque eu criei expectativa e é normal, né? Eu criei expectativa em cima do que eu sonho, eu criei expectativa em cima do que eu quero, do que eu desejo, e o meu sonho é isso, são os meus desejos, né? E eu preciso entender que jogar isso tudo, abrir mão disso tudo é muito difícil. E aí, às vezes, a gente vê as pessoas sofrendo por aquilo que ela não realizou. E aí a gente julga, né? Muitas vezes a gente julga, né? Nossa, como você está sofrendo por esse cara? Gente, a gente precisa entender que esse cara foi uma pessoa com quem ela se relacionou às vezes anos. Esse cara foi uma pessoa com quem ela sonhou constituir uma família, ter filhos, né? Essa amiga foi a amiga que ela desejou ter ao lado dela num momento importante. Esse emprego foi o emprego que ela sonhou quando ela saísse da faculdade, quando ela fizesse 18 anos. Então a gente precisa entender que os sonhos morrem. É duro isso, mas eles morrem. E aí, às vezes, quando eu não consigo compreender que o meu sonho pode morrer, eu carrego esse sonho morto comigo. Mas eu não vou realizar, porque ele já morreu. Por isso a importância de reconhecer o fim de um processo. Porque se eu estou carregando sonhos antigos, né, sonhos mortos, eu não vou me dar o direito de ter novos sonhos. Eu não vou me permitir sonhar novamente. E assim, se eu não sonho, eu não tenho nada a realizar. Se eu não sonho, eu não vou conseguir concretizar algo, porque eu não estou imaginando nada. E aí, o que você vai fazer semana passada? Ai, não sei, tá vazia a minha vida. Porque realmente tá. Você se tirou desse lugar do poder sonhar, de poder fazer alguma coisa por você. Você saiu desse lugar e entrou na caixinha do nada. Né? Porque você está com um sonho morto, né? Nossa, eu queria poder estar trabalhando naquela empresa, mas eu fui demitida. Então você não vai voltar. Nossa, eu queria poder ir ao restaurante com meu namorado, mas nós terminamos semana passada e eu não vou poder ir. Calma, você não pode ir com ele. Mas vamos pensar em outras possibilidades, né? A gente precisa se dar o direito de se reinventar. E sonhar, gente, é se reinventar todos os dias. Né, Mayra? Com certeza. E interagir no consultório com o paciente, a gente fala o quê? Não, a gente precisa trabalhar essa perda. Vamos trabalhar essa perda para você saber, né? Lidar com isso. E o que é trabalhar a perda? Um spoiler de terapia para quem não faz terapia. É a gente trabalhar com a pessoa, a gente trabalhar com a pessoa e mostrar que toda perda ela tem um ganho.
por mais difícil que seja, porque toda perda ela vai trazer um aprendizado. Então, esse ganho vai ser isso que a gente aprende, esse novo que a gente vai viver. Então, eu perdi aquele sonho. Eu vou aprender, de alguma maneira, a lidar com isso. Eu vou aprender, né, a aceitar isso, entender que existem outras possibilidades. E aí, se toda perda ela tem um ganho, o ganho que é nosso, dentro do nosso aprendizado, tem um outro ganho muito importante que a gente tem quando perde, que é justamente a gente perceber que quando nós somos desiludidos, quando os nossos sonhos não se realizam, não significa que a gente morre. Esse é o primeiro aprendizado que uma perda ela traz para a gente. A gente perdeu alguma coisa, mas a gente aprende que mesmo quando algo se vai, a gente permanece. E aí começam nessa sequência de ganhos que a gente pode focar. Eu não estou dizendo que a gente não vai sentir a dor. A gente vai sentir a dor, sim. É importante, sim, sentir a dor, né? Mas também entender que a gente ganha o aprendizado e a descoberta de que a gente continua existindo mesmo com essas perdas. E aí, Naira, a gente precisa entender também que a falta do sonho é a ausência do sentido. A gente perdeu o sentido para aquilo ali, né? Nossa, eu sonhei em construir uma casa, mas, enfim, esse relacionamento acabou. Mas a casa também acabou. O sonho da casa também terminou para você, né? Você não quer mais essa casa, né? Será que você não vai criar essa casa em outro momento, com outra pessoa, sozinha, com seus pais, com seus irmãos, né? A gente precisa se permitir, porque nesse momento você não encontra sentido para aquele sonho, né? É como se algo tivesse rompido, quebrou o meio, né? Mas a gente pode procurar maneiras de estar ali de forma diferente, né? A gente precisa, vamos lá, né? Abril, Páscoa, gente, quem aqui, né, num almoço de Páscoa, porque eu vou trabalhar na Páscoa, mas eu vou almoçar no sábado com a minha família, porque eu não vou conseguir estar na sexta-feira santa, mas eu vou. Todos nós, né? Todos nós fazemos um planejamento, é natural, é normal. Mas estamos vivendo um momento que não deu para fazer. E todos nós nos reinventamos de alguma maneira, né? Videochamada, ligação, né? Eu não vou fazer dessa maneira, mas eu posso fazer daquela. E a gente vai se reinventando. O sonho trocou. A gente muda. Exatamente. Né? E tem muito a ver também, porque vou compartilhar um pouquinho da nossa experiência, né, Mariana? Porque, assim, o Espaço Cuidadosamente estava nascendo, né, e o nascimento estava marcado para abril, sendo que ele não vai nascer da forma que a gente queria, não está nascendo na hora que a gente achou, né, aliás, está nascendo na hora que a gente achou que poderia, mas o momento agora nos pede calma, e a gente teve que se reinventar. Na perda dessa possibilidade do nascimento do consultório, né, do nosso espaço, que a gente já vem sonhando há anos, que a gente vem agora construindo, o que a gente ganhou? A gente está aqui falando muito teoricamente. Né? Teoricamente, a gente perde, a gente ganha. Tá? Mas o que a gente ganhou com isso? Primeiro, a gente aprendeu que live é um ótimo espaço para a gente poder continuar conversando e falando com pessoas, que é algo que a gente gosta. Mas acho que, primeiro de tudo, a gente aprendeu que tudo bem. Deu errado dentro do nosso planejamento no papel. O que a gente planejou no papel não vai ser cumprido, mas a nossa vida e nem a vida do consultório vai acabar por conta disso. A gente vai ter que dar uma pausa forçada, estou sendo bem sincera, a gente não queria. A gente tinha planejado, sim, fazer um evento, chamar todos vocês, para vocês irem lá, conhecer nosso espaço, né, fazer uma coisa bem legal, convidar todo mundo. Mas a gente não pode. A gente não pôde e a gente, de repente, não vai poder, quando a gente puder voltar a funcionar, de repente, a gente não vai poder fazer uma recepção para muitas pessoas. E tudo bem. A gente aprende que esse sonho, ele se modificou, entende? Ele não vai acontecer daquela maneira, mas o fato dele ter mudado não impede que o consultório exista, não impede que psicóloga Mariana e psicóloga Naira possam trabalhar enquanto psicólogos. A gente está se reinventando.
né? O atendimento online já era algo que a gente fazia, agora é algo que a gente faz com maior frequência. E é a possibilidade que surgiu neste caminho. É o ganho. São os ganhos que foram surgindo neste momento. E aí, falando de possibilidade, né, nós não havíamos pensado na possibilidade de entrar em contato com vocês através da internet, de live. Né? A intenção não era essa. Mas porque eu confesso que eu nem era muito adepta de falar assim para pessoas. Eu e Mariana, né, a gente gosta muito de falar, a gente gosta muito de conversar, mas a live não era uma coisa assim, live é para quem produz muito conteúdo, né? Live é para digital influencer, live é para artista. E não, surgiu como uma possibilidade para gente. Exatamente. E aí a gente cria uma possibilidade. E é isso, gente, que a gente precisa entender, né? Que a gente precisa se transformar, modificar e criar novas possibilidades. Não era do jeito que eu sonhei, mas eu posso acolher novos sonhos. Eu posso sonhar novamente. Eu posso me dar o direito de entender que esse sonho ele pode renascer novamente de uma maneira diferente. Né? Às vezes, eu sempre falo no consultório, eu tenho a possibilidade de fazer novamente. Cara, que bom que eu tenho essa possibilidade. Vou fazer de maneira diferente, vou prestar atenção no que... Né? Isso, às vezes, você trabalha até com o paciente. Eu vou ter que fazer novamente esse serviço. Legal, é uma possibilidade de você ver o que não deu certo da outra vez. Né? É uma possibilidade de você mudar, é uma possibilidade de você adquirir outros conhecimentos e acrescentar tudo isso no seu trabalho, né? E a gente precisa entender que as possibilidades elas vão surgindo na nossa vida e a gente precisa se permitir, né, a desenvolver, a aprender, a sonhar novamente. Exatamente. Todo ano os comentários... O Rodrigo colocou aqui que o que pode nos ajudar é a busca por um novo projeto, um novo desafio, algo que nos faça apaixonar novamente. Exatamente. Eu sempre falo que a gente precisa ter tesão na vida. E aí, gente, o tesão é realmente um tesão. A gente precisa fazer um tesão. Adoro, né? Exatamente. Uma balança e colocar de um lado o que é bom e do outro lado o que eu não quero. O que eu quero manter e o que eu não quero manter, para saber se vai valer a pena, né? E ver o que pesa mais. Não é a quantidade, é o significado que aquilo tem para você, né? Porque, de repente, se eu falar assim, Naira, desse lado, o que você colocaria aqui de bom, né? Pelo consultório não abrir agora. E aí ela vai colocar, bom, eu fui para a internet, né? Eu consegui contato com as pessoas através da live. E o que não é legal? Não é legal porque eu tinha um projeto, porque eu tinha um cronograma, porque eu tive que parar com o fornecedor. E aí a gente precisa colocar o que pesou mais, né? Para eu conseguir entender o meu tesão. Mas esse tesão é para tudo na vida. Tudo na vida a gente precisa ter um tesão, né? No relacionamento, na compra de um carro, na compra de uma casa, vou criar um cachorro, né? Por que eu vou criar esse cachorro? Eu preciso ter um porquê, eu preciso entender o que isso significa para mim. O que me move, né? Exatamente, o que te move. Gostei muito do comentário que da Edna falou, né? Nasceu, mas está na incubadora. É isso aí, o consultório é isso. Está na incubadora. Está nascendo, está ali, está sendo gerado. Exatamente. O Alexandre colocou aqui, uma aula de como se adaptar. A gente precisa se adaptar o tempo todo. E que bom que somos seres adaptáveis. Que bom que somos seres que podemos mudar. A gente muda de opinião, a gente muda de cabelo, a gente muda de carro, a gente muda de cidade, a gente muda o tempo todo. Então, a gente precisa aprender a ser mais leve e nos permitir essa mudança. Sim. E assim, essa mudança, né, tem muito a ver. Nós, humanos, temos essa possibilidade de pensar sobre essas mudanças, de refletir, de fazer escolhas, porque outros animais, outros seres no mundo não têm essa capacidade, então nós temos. Recentemente eu passei por uma questão de precisar me mudar, e foi uma mudança muito brusca, né? Mudar de casa, de país, enfim. E foi de muita
apreensão de pensar, poxa, o que eu vou fazer, como vai ser, sendo que me adaptei, a gente se adapta. E depois as coisas voltam ao normal, mas não ao normal de antes. Até porque tem até uma frase que eu separei, né? Porque tudo passa, mas as coisas não voltam para o mesmo lugar. Porque elas não voltam ao normal. A gente volta diferente. Até uma reflexão para o final dessa quarentena, né? No final de tudo, a gente não vai voltar a ser o que era antes. A gente vai ter, de repente, novos costumes, novas preocupações. De repente, a gente vai valorizar algumas coisas que a gente não valorizava antes. A gente vai ter um olhar mais amoroso para algumas pessoas que antes a gente não tinha. Então, assim, as coisas vão passar, as coisas vão, né, a gente vai se desenvolver, de certa maneira, com essa mudança, com esse novo que surge da nossa vida. Porém, depois que as coisas passarem, a gente vai ter a oportunidade de tirar o aprendizado. É isso que a gente está querendo trazer para vocês refletirem, né? No final de tudo, de um tema tão extenso, de um tema tão pesado, né? A gente teve muito cuidado de não fazer disso um tema pesado, doloroso, mas um tema para que você pudesse refletir. E saiba que vocês estão refletindo, mas a gente também, porque a gente também tem esse momento de parar, de pensar, né? A gente deu aqui o exemplo da questão do consultório, mas tem outras questões, tem várias questões, cada um sabe as suas questões, né? Então a gente tem aprendido com as nossas questões, a gente tem aprendido com esse tempo, a gente tem passado por essa ponte, né? Estamos todos nessa ponte, nesse momento de isolamento social, estamos todos nessa ponte, mas que nessa ponte cada um atravesse no seu momento, cada um atravesse olhando e contemplando o que há de vida, olhando para trás o que ficou, contemplando o que vai vir, mas essencialmente, primordialmente, olhando para você que está passando por essa ponte, contemplando o que está ali na sua visão, o que está ao seu alcance. Exatamente. E aí, gente, acrescentando ao que a Naira falou, quando a gente pega um caminho que eu não conheço, esse caminho parece longo. Ele parece, ele não, nem sempre é. Ele pode não ser longo, mas como é desconhecido para mim, ele se torna longo. E aí, quando eu vou, eu falo, nossa, que longe. Quando eu volto, eu falo, nem pareceu ser tão longe assim, mas é porque eu já passei lá uma vez. E aí, gente, eu preciso ter paciência e entender que o novo assusta. Me assusta, assusta a Naira, assusta todos vocês. É normal a gente sentir medo, né? E nós estamos vivendo algo atípico a tudo, né? Então, não se cobre tanto. Ah, eu tô surtando porque eu planejei a festa de aniversário da minha filha e não vou poder fazer. Realmente, não vai dar. Não vai dar para fazer. Mas como é que dá para melhorar isso? Como é que dá para reinventar isso? Posso fazer. Exatamente. O que eu posso fazer? E a gente precisa parar e pensar, o que eu posso fazer? O que eu posso mudar? Né? Eu e a Naira estávamos vendo, a gente tem uma base teórica dentro da fenomenologia, e temos esse livrinho aqui como livrinho de cabeceira, né, Naira? Cadê o meu? Quem gosta de filosofia e de leitura sobre psicologia, fica a dica aí, ó, na presença do sentido. A gente não está recebendo por isso. Alô, Pompeia, se você quiser patrocinar, pode patrocinar a gente, hein? A gente adora seus textos e seus livros. A Bilê é maravilhosa. E o João Augusto Pompeia também. Mas a Bilê é de cabeceira, né? E a Bilê, ela fala assim, ó, na condição de seres que sonham e veem seus sonhos morrerem, há uma situação muito angustiante que se manifesta na tentativa desesperada de, ao sentir que um sonho está acabando, querer preservá-lo de qualquer jeito, acima de toda experiência. E aí é aquela hora que eu preciso entender quando um processo se encerra. É aquela hora que eu preciso entender quando é a minha hora de sair de cena, quando é aquela hora de falar, não, chega, aqui deu, preciso mudar. E se permitir mudar. A gente precisa se permitir a mudança, né? É muito fácil falar. Não, gente, não é fácil falar, não é fácil mudar, mas a gente precisa tentar. Porque se a gente não se tornar seres adaptáveis, né, a gente morre. Né? Estamos na Terra há quantos bilhões de anos
E por quê? Porque somos seres adaptáveis, né? Eu estava ontem fazendo uma reflexão com meu filho e a gente estava falando justamente sobre a adaptação, né? Porque nós precisamos nos adaptar. Então, assim, se permitam as novas adaptações, se permitam reconhecer quando um processo encerra, porque encerra sim, tudo bem, não tem problema nenhum, sabe? Eu sinto que eu preciso ainda de terapia, mas que a minha psicóloga não tá dando. A minha psicóloga, ela dá umas que eu não gosto. Legal, sem problema nenhum, vamos procurar uma nova psicóloga, um novo processo, né? Eu preciso trabalhar, mas esse trabalho está me angustiando, eu preciso do dinheiro. O que eu posso fazer enquanto isso? Será que dá para distribuir currículo? Será que dá para fazer contatos? Será que dá para usar esse trabalho como ponte para conhecer umas novas possibilidades e oportunidades? Né? Eu preciso terminar a faculdade, mas eu não estou conseguindo assistir aula. Será que tem alguma matéria online que você possa puxar no horário, né, em vez de você conseguir na faculdade, para não atrapalhar o seu processo, para você conseguir continuar ali? Né? Nós somos seres adaptáveis e precisamos pensar nessa adaptação e precisamos pensar também quando um processo se encerra, o desfecho. Sim, e viver isso, né? Se permitir viver isso para que você consiga dar novos passos. Gente, a reflexão é muito boa, eu adoro. Tô amando todo sábado contar com vocês, essa participação. A gente quer isso mesmo. A gente quer promover esse pensamento, a gente quer promover esse olhar, né? Que você tem esse olhar para si mesmo. Passa muito rápido, né? Eu acho que 1 hora é muito pouco, mas se não o Instagram derruba, a gente não consegue nem deixar a live salva. Exatamente, vai ficar salva 24 horas. Se vocês quiserem compartilhar com alguém, se quiser indicar para alguém assistir, é legal, mas só até amanhã à noite, tá? Exatamente. Mas compartilha, tá? Compartilha, participem. Agradecemos muito a participação de todos vocês. Né? Vocês têm acompanhado a gente aí desde que a gente começou com esse negócio de live, sem saber nada, mas estamos aí, estamos aprendendo junto com vocês nesse processo. Mariana, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada pela parceria de sempre. Né? Semana que vem a gente está junta de novo, né? E estamos aí, gente. Participem, estejam com a gente. Muito obrigada mesmo pela participação e pelo carinho de todos vocês com a gente, tá? Gente, obrigado. Hoje nós tivemos gente do Ceará, de Pádua, de Talcara, de Cambuci, de São Gonçalo, do Rio, de Niterói. A gente está cada dia chegando mais longe, né, com as nossas reflexões. Obrigado, tá? Vocês estarem aí também é uma forma de confiança, né? Vocês estão confiando no nosso trabalho e isso é muito legal para a gente. O tempo passa muito rápido, como a Naira falou, a gente precisa encerrar, senão a gente não salva, mas a Aline falou de Pádua. E, assim, sábado a gente está junto, a gente vai pensar num tema bem legal, vocês podem dar dica, podem pedir, tá bom? E qualquer coisa é só mandar no privado, no WhatsApp, que a gente responde as dúvidas de vocês. Exatamente, estamos aí. Beijo, beijo, beijo. Amiga, obrigada. Tchau, tchau. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, tchau, tchau.